Opa, e aí? Aqui é o Alpha. E hoje vamos falar não de um jogo oficial, mas de uma fangame, de uma franquia que vocês conhecem bem. Mario. Qual é? Precisa me explicar? Todo mundo conhece o Mario, o pioneiro dos jogos, o bigodudo italiano de chapéu vermelho que está sempre em aventuras incríveis e inocentes. Mas será que é sempre assim? Pois é, meus amigos, há duas citas nessa vida: a morte e que a internet, quando vê algo inocente, quer transformar em terror. E eu amo isso. Porém, não é toda vez que isso dá certo. Tô olhando pra você, Steamboat Willie. Mas meu irmão, quando dá certo, dá muito certo. Quer um exemplo? Slendytubbies. E relaxa, eu ainda vou falar dessa franquia aqui no canal. Só me aguardem. Eu admito que eu tô com um pouco de medo de fazer esse review, não por causa do jogo, mas eu tô com medo da verdadeira vilã da história, a Nintendo, ver o meu vídeo e querer derrubar ele. Mas se a fangame não caiu, meu vídeo também não vai cair. Eu espero. Assim como os jogos anteriores, eu tenho um apego muito grande por esse jogo. Até porque foi uma das primeiras fangames de terror que eu joguei quando era mais jovem. E quando eu joguei isso, meu chapa, eu tinha uns 10 anos, mas eu me apaixonei pelo conteúdo desse jogo. E eu espero que vocês também se apaixonem. Bom, vou parar de enrolar. Vamos lá. Vamos falar sobre Mario and the Music Box. Mario and the Music Box foi desenvolvido pela Team Ari e postado em 1 de novembro de 2015. A história do jogo se passa no Reino dos Cogumelos, ou pelo menos perto dele. Dizem as lendas que há mais de um século há uma mansão abandonada assombrada, que todos que a visitam nunca mais voltam. Ouvindo esse boato, Mario, o herói, vai lá investigar. Usando o pé de cabra, o Mario consegue abrir o portão principal, mas entrando, a mansão está vazia e escura. Então ele decide voltar para casa, mas quando ele vai tentar, a porta simplesmente trancou e não abre por nada. E agora o Mario está trancado em uma mansão assombrada com vários fantasmas que querem degolar o coitado. Sabe, quando o jogo lançou, eu pensei que o jogo só seria sobre o Mario numa mansão escolhendo, mas meu amigo, esse jogo tem uma lore tão complicada que eu acho que até quem joga Kingdom Hearts chora tentando aprender ela. Viagem no tempo, vidas passadas, fantasmas que querem vingança. Meu irmão, o que não falta nesse jogo é uma lore muito complexa. E dizem as más línguas que a complexidade da lore pode ser considerada algo como FNAF, porque tudo é bem construído e tudo tem seu motivo pro futuro. Eu parei de acompanhar o jogo faz um tempo, porque a última vez que eu joguei esse jogo ou tive algum contato com ele, eu estava lá no começo da minha adolescência. Então eu parei mais ou menos onde a lore não estava muito expandida e o jogo só se tratava de uma mansão. Mas a última vez que eu chequei a lore, meu brother, eu fiquei tão confuso que tipo, quem é esse povo? Por que o Mario tá assim, esse tipo de coisa? Eu não planejo voltar a seguir a lore, mas eu recomendo bastante, vai por mim. Falando em lore, ela em si é realmente boa. Ela começa mais básica, com só bagulho de mansão e fantasmas, mas aos poucos vai introduzindo fatores, elementos, plot twists, coisas que te prendem e falam: caramba, isso vai além de uma mansão amaldiçoada. Tem toda uma história de almas penadas por trás. E quanto mais você joga, mais você quer aprender sobre elas. Enquanto você ficar com medo de descobrir a verdade por trás desse local macabro. Sabe, é até interessante ver o personagem que a gente gosta muito, o Mario, passar por essas coisas horríveis e tenebrosas. Não é um Ethan da vida, um Isaac Clarke, mas cara, ver alguém que a gente cresceu num lugar desses, com chance de morrer a cada o quê? 2 passos, muda muito a atmosfera do jogo. E apesar da história ser bem complicada e extensa, vale a pena assisti-la e vale a pena aprender sobre ela, pois você não fica entediado e cada capítulo é algo novo e interessante a adicionar esse jogo macabro, que não seria possível se não fosse pela gameplay. A gameplay desse jogo geralmente segue o mesmo padrão de RPG Maker: andar, usar itens, interagir, porém tem algumas diferenças que são bem únicas. Para começar, não tem combates. Incrível que pareça, o Mario, o cara que tinha força sobre-humana, não consegue entrar em combates aqui, pois os horrores que ele enfrenta estão além da sua força. Também não há níveis ou barras de vida. O bicho te pegou, acabou, não há o que fazer.
Algo que eu gosto é que o Mario pode interagir com quase tudo nesse jogo, e tudo que ele interage tem uma espécie de reação dele. Algo pique Undertale, só que com mais personalidade. Outra coisa que eu acho bem interessante é que quanto mais você progride no jogo, o Mario vai escrevendo um caderno. Esse caderno pode ser usado não só para ver o que o Mario pensa da situação, mas como recapitular o que aconteceu. Então, se você já jogar o jogo por muito tempo, o jornal tá ali para você ler e lembrar o que aconteceu. Apesar de ser um jogo de exploração, esse jogo não cansa de surpreender. Hora ou outra você é colocado numa posição que você tem que escolher com muito cuidado, pois se você fazer a escolha errada, é morte, amigo. E as situações de que realmente são assustadoras dão agonia. E o que mais você vai encontrar são situações em que você morre por ser bobo, fazer a escolha errada ou só se ferrar mesmo. E meu amigo, algo que eu amo e que esse jogo tem muito são as cenas de morte. E são tantas que, para ter noção, o compilado de cenas de morte mais antigo, ou seja, a versão que tem menos conteúdo, durava 1 hora. E tinha uma fase na minha vida que eu vi esse vídeo inteiro. O jogo, por ser de exploração e um pouco de visual novel, quando chega a cena de morte é uma imagem de fundo e um texto. Mas cara, as cenas são tão bem descritas e a reação do Mario é tão realista que te dá agonia de assistir. Você fica com pena. Eu juro que teve algumas cenas que eu tive que pausar, que eu tava com tanta agonia que eu não tava aguentando. E são tantas maneiras do Mario morrer que você pode ver esse vídeo e não vai se entediar. Uma das cenas de morte que mais me prendeu foi a cena que o Mario fica preso num freezer, ou frigobar, aqueles de açougueiro. O Mario entra no frigobar por acaso e ele descobre que a porta trancou quando ele entrou. Ele não consegue sair e ele fica em desespero. Ele fala para ele não chorar, porque se ele chorar, as lágrimas vão congelar nos olhos dele. É uma das cenas mais bem escritas e tristes que eu já vi. E mexe especialmente porque é o Mario que estamos falando. Voltando para gameplay, geralmente você vai encontrar alguma parte do jogo que você tem que fazer algum minigame. Apertar certos botões, digitar certa coisa, se esconder, fazer algo rápido. Esse tipo de coisa bem básico, mas que funciona muito bem nesse jogo. E outra coisa que eu gosto bastante é quando você chega em certo momento do jogo, o jogo literalmente avisa que a sua decisão pode mudar o final do jogo. E cria uma espécie de tensão no seu coração tão potente que eu não vejo isso nem em outros jogos. Sabe quando você vai estar zerando o jogo avisa que essa é a reta final? Imagina isso, só que bem mais potente. Você não controla só o Mario, de vez em quando você troca por Luigi e outros personagens que vão ser importantes pra trama. Não vou falar quem é, pois é spoilers, mas quando você jogar, você vai entender. Em geral, a gameplay desse jogo faz seu trabalho bem. É um jogo que te deixa com medo e nervoso e que não é piedoso com você. Errou, morte. Então, salve o quão frequente você consegue, porque você vai morrer e tanto. É tipo jogar Dark Souls, sabe? E bom, o que seria uma obra de arte sem uma trilha sonora, não é mesmo? A trilha sonora do jogo foi extremamente marcante pra mim. Até por causa que quando eu descobri o jogo eu tava crescendo, meus 12 anos por aí. E a música sonora do jogo é muito magnífica. Ela geralmente segue toques tristes, melancólicos e assustadores. Geralmente seguindo o quê? Uma caixa de música e um piano. As melodias mais importantes seguem a trilha sonora de fundo. Essa melodia bem específica que eu vou deixar tocar um pouquinho, vai. Você vai gostar dela. As músicas desse jogo passam a mensagem perfeita de que esse lugar é um local assombrado e que é letal, mas que esconde muita história e muita dor por trás de seus fantasmas. E depende de você de desvendar tudo o que está acontecendo e sair daqui com vida. Já faz muito tempo que eu não jogo esse jogo e nem que eu pesquiso nada sobre ele, mas até hoje, bem no cantinho do meu cérebro, eu consigo lembrar perfeitamente a melodia desse jogo. Isso mostra o quão especial ela realmente é. A trilha sonora realmente ajuda muito a aperfeiçoar esse jogo e deixa ele ainda mais especial. Mas mesmo com tudo isso, ele possui suas falhas. O primeiro ponto negativo do jogo, que nem é muito bem um ponto negativo, mas que vai ser chato, é que você tem que salvar o tempo todo, pois a qualquer momento você pode morrer. Tanto que a primeira vez que eu morri foi abrindo uma porta e descobrindo que não era uma porta, ela só te esmagou mesmo. Algumas mortes não fazem muito sentido, tipo essa da porta, o jogo não avisa, não tem nenhum sinal visual que aquela porta é uma armadilha. E outro que eu não achei meio bosta é que o Mario não consegue pular um bagulho. Tinha uma espécie de buraco na frente dele, ele não conseguiu pular. É muito estranho ver o Mario não conseguir fazer um pulo. É tipo o Sonic não correr. A única desculpa é que tava chovendo na hora e talvez tenha ficado escorregadio. Mas caramba, cara, é o Mario. Como é que o Mario vai errar um pulo de um buraquinho desses?
Mario já fez bem pior em jogos bem antigos. E outra é que algumas telas de morte duram muito tempo, com bastante texto, que eu sei que não é todo mundo que gosta de texto. Eu pessoalmente gosto. Agora, imagina você ver essa morte antes. A tela de morte dura o quê? 10 minutos de texto. E você sem querer morre de novo, por causa que é bem fácil isso acontecer. Vai ter que ver a mesma tela de novo. E vai que acontece de novo. Vai pra mim, parece meio raro isso acontecer, mas isso aconteceu comigo bastante. E um argumento que eu vejo acontecendo muito é que o pessoal fala que o jogo só é bom porque estão usando Mario. Se usasse qualquer outro personagem, a história não ia mudar. Pessoalmente, eu não concordo. Eu acho que colocar os personagens do Mario aqui aumenta mais a tensão e o terror do jogo, pois são personagens que nós conhecemos e estamos habituados. E ver eles passando por coisas horríveis deixa uma sensação bem ruim no nosso coração. Mas o que vocês acham? Deixe aí nos comentários. De novo, não há tantos pontos negativos assim. Então, vamos para a conclusão. Em minha humilde opinião, eu acho que a Nintendo poderia aprender algo com esse jogo. O jogo é completamente de graça, feito por fãs que não querem dinheiro, e sim mostrar que eles amam o jogo. Eles estão fazendo isso porque eles gostam da Nintendo. E a Nintendo não gosta que fãs mostrem seu amor, porque ela vive apagando jogos que são bons. Por exemplo, esse. Eu tô surpreso que esse jogo não foi derrubado ainda. Esse jogo mostra que fangames têm sim um grande potencial de fazer coisas que as empresas gerais não fariam, fazer coisas que a franquia original não poderia fazer. É claro, a Nintendo nunca ia fazer um jogo tão pesado como esse. Não, calma aí. Pra mim, fangames deveriam ser assim. Não para ganhar dinheiro em cima da franquia original do jogo, mas para mostrar que nós amamos o jogo e queremos ver ele expandir em áreas que eles normalmente não iriam conseguir. Por exemplo, você não vê a SEGA banindo os fangames, até mesmo parabeniza eles, quando a Nintendo tá lá banindo geral que tá na frente. E essa fangame é um exemplo perfeito disso, pois ela é simples e gratuita, feita num RPG Maker, mas que faz coisas que a franquia original nunca ia fazer, explora lados mais sombrios e humanos da franquia do Mario. E é por isso que a nota final desse jogo é... A qualidade dela não é nem comparável com o jogo original do Mario. Pelo menos não em questão gráfica e técnico, mas em questão de história, escrita, desenvolvimento de personagem. Tudo é magnífico e é incrível. É perfeito se você gosta de um joguinho de terror e com personagens que você conhece. O jogo tem várias finais e rotas diferentes, então o fator replay aqui é fenomenal. É bem difícil você dar um 100% desse jogo e ficar entediado. E mesmo que você fique, pode ter outras versões aí que você talvez goste. É por isso que eu digo que com todo o meu coração, dê uma olhada no jogo. Você não vai se arrepender. Ele é bem pesado, mas é incrível. E é com certeza uma das coisas mais únicas que você vai ver com o tempo. Bom, essa é a minha review. Eu sou o Alpha e o vídeo vai ficando por aqui. Falou, cara. Fica bem. Opa, e aí, aqui é o Alpha. Obrigado por vir até aqui. Só queria passar aqui para avisar que a produção de vídeos pode demorar um pouquinho mais do que o comum. Afinal, eu voltei a fazer a escola que é integral, ou seja, o dia inteiro. E agora tô fazendo aula de boxe. Então, arranjar tempo para editar pode ser bem difícil. E vou demorar para lançar um novo vídeo. Mas eu vou continuar fazendo. Até porque é bem divertido e me ajuda a se distrair. Quero agradecer a todos que viram até aqui e todos que me ajudaram a chegar até aqui. O clã Redhead especialmente, e pessoas como o Lucas, Load, por aí vai. O Biel principalmente, que tá fazendo o vídeo junto. Quero agradecer a todos vocês que me ajudaram e apoiaram a fazer esse vídeo. Inclusive ao Gabi também, que ele vive comentando meus vídeos e agradeço muito, cara, tá foda. De novo, vai ser difícil fazer vídeo agora, já que eu tô com uma agenda bem cheia. Mas vou me esforçar para deixar o vídeo mais brabo possível para mostrar pra vocês. Mas eu importo cada um de vocês. Bom, é isso. Obrigado por ver. Se cuida, cara.